Dizem que se conhece uma pessoa pelos sapatos que ela usa. Que ali estão as suas histórias, os seus caminhos, os seus valores. Mas aí eu te pergunto, como então nós saberemos a história daquelas pessoas que nunca se calçaram? Eu já andei muito. Meu pai é de Moçambique, a minha mãe é brasileira, filha de americanos. Meu namorado é gato, italiano. Mas mesmo crescendo num ambiente que permitia ter tantas misturas, eu sempre me senti diferente. E aos 4 anos de idade eu tive a resposta para isso: autismo. O autismo chegou na minha casa não só uma vez, mas 2, porque a minha irmã mais nova também foi diagnosticada na mesma época. Meus pais ficaram desesperados, porque numa casa em que nós tínhamos 4 línguas diferentes, eu não falava nenhuma. Uma das terapias sugeridas, então, foi instalar 2 linhas telefônicas. Uma para minha irmã, outra para mim. Então, uma ligava de um lado, a outra atendia do outro, toda animada. E ali nós ficávamos escutando a respiração em silêncio. E esse foi o silêncio mais caro do mundo. Um dia meu pai, desesperado com as contas de telefone que chegavam, mas que nem um som que saía da casa, ele perguntou para a psicóloga: será que isso vai dar certo? E ela disse: olha, suas filhas entendem tudo, não tem nenhum problema, nada que possa impedi-las de falar. A única coisa que elas precisam é entender a importância da sua própria voz. Meus pais me ensinaram que, na verdade, a gente deveria focar naquilo que sabia fazer e não naquilo que a gente não conseguia fazer. É por isso que, aos 10 anos de idade, eu era professora para concurseiros. Eu dava aula de matemática, física e química para a galera que ia para o vestibular ou que queria passar em concurso público. Só que tudo isso eu fazia com uma blusa de frio amarrada na cintura, porque eu usava fraldas. E a cada vez que eu tinha que falar com alguém diferente, eu não conseguia me segurar. E foi assim até os meus 13 anos. Mas hoje eu não preciso mais disso para falar. Chegou a época de ir para a faculdade, e o desafio é que agora os meus pais já não eram mais meus professores. Eu ia ter que enfrentar a vida real. E na hora de escolher um curso, me disseram que quem era da área da saúde poderia estar em qualquer lugar, fazer em qualquer lugar, mas principalmente fazer a diferença. Então eu escolhi a biomedicina. No meu primeiro dia de aula, eu quis morrer. E eu continuei querendo morrer os 5 anos que eu estava ali, porque eu entendia o conteúdo, eu só não entendia por que as pessoas não ficavam enfileiradas. Eu não entendia por que tanto barulho. E eu não entendia porque cada vez que eu tinha que escutar algo, doía em mim. E estava todo mundo bem. No meu último ano de faculdade, estava todo mundo animado para fazer a festa de formatura. E eu estava desesperada, porque imagina só ter que pagar para ir para uma festa com barulho, com luz. Eu não queria nada disso. Porque, na verdade, eu não sentia que estava conquistando algo, muito pelo contrário. O que queimava no meu coração é fazer da minha vida algo relevante. Eu queria ir para a África. Eu queria um lugar em que aquilo que eu passo e não posso mudar, mudaria a vida de outras pessoas, mas eu não tinha dinheiro. E ainda não te contei, mas a minha irmã seguiu pelo mesmo caminho, ela queria a mesma coisa. Então, nosso sonho custava em dobro. Um dia nós duas estávamos conversando sobre tudo aquilo, e eu falei para ela assim: olha, se eu pudesse mesmo, eu trocaria minha festa de formatura por uma viagem como voluntária. E ela disse: quem disse que a gente não pode? E aí que eu entendi que a primeira coisa que um sonho te pede é a coerência. Não adianta nada você estar sonhando com o mundo, gastando com vestidos e festas que você nem quer ir. 2 meses depois dessa conversa, e depois de convencer os nossos pais, nós estávamos aterrissando em Angola. E pela primeira vez eu senti que meus pés estavam no lugar certo. Estava trabalhando como biomédica, trabalhava em 3 turnos, de manhã, tarde e noite. E nos finais de semana, nós dávamos aula de dança para as crianças. Em um dos finais de semana,
nós estávamos em um lugar como esse. Mas tinha menos luz, não tinha teto, o chão era de areia e era num deserto. O sol queimava a nossa pele. Mas quando nós íamos ali começar, vimos uma criança lá no fundo chorando. E a minha irmã, esperta que é, falou, eu fico com essas 199 que estão quietinhas e vai lá conversar com aquela que está chorando. E eu fui. E quando cheguei para ela, eu perguntei, por que você está chorando? Ela não me respondeu, mas ela olhou para os pés dela. E quando eu vi os pés dela, ela estava descalça, com os pés pisando areia quente, em pleno deserto. E eu falei com ela, não precisa fazer assim, vai calçar um chinelo. Ela disse, tia, eu não tenho. Eu falei, vai em casa buscar. Ela falou, tia, lá em casa ninguém tem. E aí que eu entendi o quão hipócrita eu sou. Porque eu fui para Angola fazer algo para revolucionar, para transformar a vida de pessoas, com uma mala cheia de coisas para mim, e nem um par de chinelo para aquela menina. E aí eu descobri que não é só ela, mas que 300 milhões de pessoas no mundo vivem descalço, e por falta de opção. E esse não é um problema só de conforto. Isso é sobre saúde. Isso é sobre dignidade. Isso é sobre conseguir fugir da guerra. Isso é sobre ter acesso à escola. Aquilo que acontece na planta dos pés muda a vida do ser humano por completo. Mas quando eu comecei a falar sobre isso, eu ainda era a única no mundo. Então, minha irmã e eu pensamos, de que adianta estar dentro do laboratório, dando laudo, que só vão dizer para as famílias de que parasitose verminosa essas crianças estão morrendo. Meu lugar está do lado de fora, calçando uma a uma. E assim, nós criamos o primeiro projeto do mundo para calçar crianças no combate à parasitose, verminose e desnutrição. 2 chinelos, vamos calçar o mundo. E sabe o que eu descobri? Eu passei a minha vida toda ouvindo as pessoas falando que o meu defeito, que o meu problema, era não conseguir olhar nos olhos das pessoas. Mas, na verdade, eu descobri que a minha força era olhar para os pés das pessoas. Porque o dia que eu olhei para os pés das pessoas que estão no mundo, eu vi isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. When darkness seems to end, where are you now? When the world is crumbling, oh, I hear you say, look up, child.
Porque o amor cura. Mas eu não fui curada. Eu ainda sou autista. Dói. O mundo é muito barulhento. Tem muitas vozes o tempo todo. Mas eu aprendi que eu não preciso focar naquilo que eu não consigo fazer. Porque quando eu entendi o que eu consigo fazer, eu vi 60 mil crianças sendo calçadas, 600 mulheres tendo renda, 3 mil atendimentos médicos, 250 pessoas albinas sendo ouvidas. E isso é só para começar, é só o meu trabalho voluntário. Quando eu entendi que eu poderia fazer outras coisas, mesmo de outro jeito, que não é o que você está esperando, eu construí mais de 150 projetos, já movimentei mais de 150 milhões de dólares em 24 países. Porque eu entendi que a maneira mais bonita de falar é fazer. Nós estamos aqui no maior show da Terra. Nós temos muitas vozes. Mas em cada uma delas nós não podemos esquecer, e é isso que eu quero que você lembre agora, cada CPF e cada CNPJ que está aqui. Não se esqueça que o maior show da Terra é um ser humano. A corrida daqui para frente é longa. Mas talvez a maior inovação não seja correr para chegar primeiro, seja olhar para trás e dar um passo para quem está queimando seus pés. As vozes do mundo querem venda, querem empreendimento, querem retorno financeiro. Isso tudo é incrível, faça porque dá certo. Mas eu também quero te lembrar que existem vozes no mundo que ainda não foram ouvidas. E que seja qualquer coisa que você está buscando fazer, da tua vida, da tua história, da tua empresa, talvez o maior passo que você possa dar não seja para frente, mas para trás. Porque quando você olha para trás, você pode descobrir a sua voz. Quando você olha para trás, você pode descobrir a voz do outro. E quando você olha para trás, você entende que talvez a única coisa que falta para você chegar onde deseja é a compaixão. Talvez esse seja o passo que te falta. Eu não estou aqui para te dizer que vai ser fácil, porque não vai. E que também não vai ser rápido. Tem 15 anos que eu estou tentando calçar a primeira menina que eu vi, eu ainda não a encontrei. Eu já estive em alguns palcos. Eu já escrevi um desenho animado para crianças com 5 milhões de visualização. Eu já escrevi um livro que está sendo transformado em filme. E eu cheguei aqui, no maior palco da Terra, para trazer as boas ideias à tona. Não foi do dia para a noite. E para você também, talvez não seja do dia para a noite. Mas eu quero te encorajar a dar esse passo. E te dizer que te enganaram, viu? Te falaram que essa aqui é uma final. Mas eu não vim aqui para finalizar esse evento. Eu vim aqui para começar. Eu vim aqui para começar a minha vida como palestrante. Eu vim aqui para recomeçar a caminhada de muitos. E eu vim aqui para te fazer começar. Eu vim aqui para que, quando você se levantar dessa cadeira, você seja uma pessoa diferente. Você se lembre de tudo que tem para fazer na segunda-feira, aquela agenda lotada, cheia de reuniões, e todos os KPIs que a tua empresa precisa. Mas que você lembre que dessa vez, agora, você vai fazer com propósito, porque a sua vida não precisa ser só sua. Muito obrigada.